Glória a Deus. Meus amados, Pai do Senhor a todos, nós começamos primeiro aos Coríntios, na aula passada, e hoje nós chegamos só brigando até o capítulo 11, se não me falha a memória. Nós terminamos pelo capítulo 11, primeiro aos Coríntios. E no material, veja qual é a página de vocês, a minha é 64, mas acho que a de vocês é bem antes. 30 e pouco. Coríntios, primeiro aos Coríntios. 48. Pronto, 48. A minha ela mais adiante. Aí, primeiro aos Coríntios, né? Hoje, se Deus quiser, eu quero adentrar segundo aos Coríntios e a gente encerrar, para que na próxima aula a gente já pegue Gálatas para fechar, né? Foi, eu comecei hoje. Foi. Mas aí, quando eu estava enviando, foi quando eu precisei sair, aí eu envio pelo Wi-Fi, aí eu rompo, né, interrompo ali o envio. Comecei hoje. Mas hoje ele sobe. Inclusive, eu ia até perguntar se vocês tinham conseguido assistir o da outra, a última de Atos. Foi, a última de Atos. Porque... Não, a última de Atos. A de Romanos. Porque uma delas, ou é a última de Atos ou é de Romanos, ela, quando eu enviei, ficou com cadeado. Aí eu fiquei estranhando, né? Eu falo um cadeado. Parece que teve uma atualização. E aí, não sei se só aparece para mim ou se aparece também para vocês. Eu queria ver. Aí depois vocês dão uma olhada lá. Para mim aparece um cadeado. Aí quando eu fui mandar hoje, da última aula, que foi a aula passada, também apareceu esse cadeado. Eu falo. Tipo privado, exato. E nunca aparecia, desde todo esse tempo, nunca apareceu, vai aparecer agora, as duas últimas. Aí eu estranhei. Os Romanos. Os Romanos não tá não, né, ainda. Eu acho que eu subi hoje a do Romano. A aula 3, né, eu mandei até a 5. Foi? Eu mandei até a aula 5, né? Acho que foi a aula Atos, acho que nós somos até 5, se não me engano. Pois é, teve tipo uma atualização lá e apareceu. Primeiro apareceu um clipe, um clipezinho, tipo pasta zipada, né? Tá zipado. Aí depois, na minha segunda postagem, apareceu um cadeado. Tem que ver isso aí. Quando eu sair hoje aqui, terminar, a gente vai para essa parte. Mas, de fato, a que eu subi hoje foi de Romanos. A primeira aula. Então tá faltando a anterior. Essa passada, Eita, mano. Aula 3 aí, Ixi. E trocar, né? Mas eu não mexi em nada disso. Foi tipo uma atualização que teve. Estranho, viu? Depois, no final, se ainda tiver carga aqui, a gente tenta dar uma olhada, né, Adriano? Deixa eu ver aí. Então vamos lá, né? Primeiro aos Coríntios, nós já iniciamos na aula passada. Paramos, salvo engano, foi no capítulo 11, mas eu queria fazer uma observaçãozinha no capítulo 9. Depois a gente segue. Eu deixei claro, expliquei na aula passada que primeiro aos Coríntios, a sistemática do curso, ela tira a parte dos dons, tanto ali o capítulo 12, o 13 e o 14, que também fala ainda, né, a respeito das línguas e tal. Aí o curso ele tira desse módulo de 1 aos Coríntios, ele tira para deixar específico na pneumatologia, tá? Então
esse assunto vai ser visto lá quando for tratar sobre pneumatologia. Aí lá é que vai ser visto. Então, mesmo estudando 1 Coríntios, a gente não vai ver esses capítulos. Tá? Alguns capítulos são omitidos exatamente, propositalmente, para que possa ser visto em um módulo específico. Pai do Senhor. E diante disso também, capítulo 9 também, ele foi omitido para que seja discutido lá nas cartas pastorais. Foi discutido lá também, capítulo 9. Aí, eu queria fazer só uma observaçãozinha nele, porque... Hã? Administrativo. Aí é um conteúdo mais administrativo, o teor do assunto, então, na sistemática do curso, ela tira e bota lá para específica, né? Para discutir aquele assunto. Entretanto, eu olhando lá, não aprofunda tanto. E aí eu resolvi já aproveitar o ensejo para passar um pouquinho aqui, tá? Para quando chegar lá, não ficar tão vago, né? Se bem que é bem oportuno lá, né? Mas como é por cima, pode ser que esqueça. Sempre acontece, às vezes tem algum assunto. Mas enfim. Então, no material aqui não vai estar o capítulo 9. Não vai estar porque de fato foi retirado para colocar lá. Mas a gente vai para a Bíblia, né? A gente usa a Bíblia. Todos têm Bíblia, né? Bem? A nossa base, inclusive, é a Bíblia, né? Então, o material é para guiar, né? A nossa base principal é a Bíblia. E aí aqui no capítulo 9, a gente vai ver sobre Paulo fazendo um questionamento com a igreja de Corinto a respeito das contribuições, tá? A respeito das contribuições. E, mais especificamente, no capítulo, aliás, no versículo 6, ele vai fazer uma indagação, e aí, a respeito do apóstolo, do líder, do pastor, do bispo, enfim, se ele deve ou não ser sustentado pela igreja. Essa igreja deve manter, deve cooperar com o seu sustento. E aí ele faz uma indagação, e eu queria também repassar essa indagação para a classe, né, para que a gente possa pensar um pouquinho. É devido, é bíblico, é correto a igreja sustentar o seu líder, pastor, bispo, apóstolo, seja quem for? É correto ele sobreviver dali, do que vem da igreja, ou ele deve trabalhar e, junto a isso, paralelamente a isso, cuidar da igreja? Aqui, para a gente pensar um pouquinho. Viver integralmente, né? Então, então tem a condição, né? Se viver integralmente. Tem mais? Aí Paulo... Fora, né? Entendi. Se tiver algum problema de saúde, foi incapacitado para o trabalho, né? Perfeito. Paulo, ele trabalhava ou não? Trabalhava, né? Sempre ou só a depender da situação? Depende. É igual a resposta do direito, né? Depende. Aham. Isso. Aí tem um versículo que diz
E ele foi integralmente para falar. Se deixou integralmente para falar, só para pregar. Então, ele não estava mais trabalhando, mas só pregando. Uhum. Isso que eu depende. Depende, né, do momento. Perfeito. Inclusive, eu acho que é Atos 18, se eu não me engano, né, que fala, né? Atos 18. Enfim, então, vamos lá. O apóstolo, aqui, Paulo, ele faz uma indagação. Ele diz assim: ou só eu e Barnabé, no versículo 6, 1 Coríntios 9, versículo 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Uma pergunta, né? Não temos direito de deixar de trabalhar. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, por que só eu e Barnabé não temos esse direito? Tipo, os outros, todos os outros não trabalham. Tipo isso. Pegando aqui do texto, ele vai narrar, né? Ele vai falar que ele vai dar exemplo, vai mencionar o texto, vai trazer o texto de Deuteronômio 25, vai mencionar algumas situações, vai fazer a sua defesa, e aí ele depois chega nessa parte que ele questiona, só eu e Barnabé não? Aí ele diz o verso 7, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do seu leite, o leite do gado? Ele vai mencionando, trazendo exemplos. Quem trabalha com determinada coisa e não vai usufruir daquela coisa. Então, assim, ele vai trazendo exemplos. E aí ele faz o fechamento dizendo, ele cuida do rebanho, da igreja, da obra, então ele precisaria viver da obra, né? O que isso tem a ver aqui para a gente? Estudando aqui 1 aos Coríntios, né? Para finalizar, para a gente ir para 2 aos Coríntios. Temos alguns assuntos que são tanto quanto polêmicos. Entretanto, a gente, como estudantes de teologia, a gente não pode fugir dos assuntos polêmicos, até porque quando houver algum questionamento lá fora, valeu, vão perguntar a quem? A você, né? Então, aqui é o local de discutir isso aqui, né? É melhor do que discutir no altar, no microfone na mão. Aqui é que é o local. Por isso que eu preferi assim, trazer para que a gente possa discutir, tá? É importante a gente fazer menção de algumas situações. Quais? Na Bíblia a gente vai notar, por exemplo, como o irmão muito bem mencionou, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer que ele trabalha, né, fazendo tendas. Ele trabalha, ó, deixa eu ver aqui, isso, 18:3, né? Diz assim, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, né? Paulo ele vai mencionar isso, que ele fazia tendas, ele trabalhava, fazia tendas. Mas vejamos o contexto disso aqui. Qual o contexto? Aqui Paulo tinha acabado de chegar em Corinto, né? Ele estava na sua segunda viagem missionária, tinha acabado de chegar em Corinto. Já existia igreja fundada por Paulo? Não, ele tinha acabado de chegar. Existiam as sinagogas dos judeus, inclusive era quem perseguia Paulo. E nisso, Paulo, ele acabando de chegar num terreno fértil, um campo missionário, ele, logo, estrategicamente, tinha que fazer o quê? Procurar um emprego para se sustentar ali até que ele conseguisse formar a igreja. Dá para entender assim? Até que ele forma a igreja. A gente percebe aqui no texto que ele chegou em Corinto e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, capítulo 18 de Atos que eu estou, né? Natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. Paulo encontrou Áquila e Priscila e se ajuntou com eles. E como era, verso 3, e como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava
pois tinha por ofício fazer tendas, né? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Se a gente olhar aqui, o cenário, o contexto, Paulo é recém-chegado na região e, para iniciar, trabalhou até que formasse a igreja. Depois que a igreja já está formada, inclusive aqui na primeira carta aos Coríntios, a gente já vê a igreja formada e já tem até problemas. E aí ele é informado, é comunicado sobre os problemas da igreja e ele então escreve primeiro aos Coríntios para tentar sanar os problemas da igreja. A gente mencionou aqui de uma possível terceira carta, né, que de repente tenha sido a primeira, e aí essa primeira já sendo a segunda, mas como não foi achada, aí encerra seu assunto, ninguém encontrou, levanta-se essas suspeitas. Isso aí faz anos, décadas que se fala nisso, mas ninguém nunca achou nada. Enfim, e aí essa primeira carta ele endereça para lá para resolver os problemas da igreja. E ao resolver o problema da igreja, ele se depara com outro problema. Qual? De defender a si próprio diante da igreja. Porque, não sei se os irmãos já notaram, Paulo ele viajava, passava pelas igrejas e também fazia arrecadações para ajudar quem? As outras igrejas mais pobres. E, na época, Jerusalém estava precisando. Ou seja, a sede central estava precisando de ajuda. E aí ele fazia arrecadações e levava para Jerusalém, as igrejas, e dentre outras. Porém, aqui em Corinto, já era comum, pelo que a gente entende, no capítulo 9, que ele diz assim, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa, ele está fazendo aqui. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então ele, além de tratar assuntos delicados, coletivos e individuais, lá na igreja de Corinto, ele precisou também tratar sobre o seu apostolado, fazer uma própria defesa. E nessa defesa, aí ele diz assim, não temos nós direito, versículo 4, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco, inclusive aqui ele fala outra situaçãozinha que é bem, outra polêmica que a gente também vai tratar hoje, se Deus quiser. Ele diz assim no verso 5, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Ou seja, específico, todo mundo, ele está dizendo, todo mundo tem esse direito, né? Todo mundo tem esse direito. Aí no verso 7, no verso 6, ou só eu e Barnabé? Não. Ou seja, parece que o questionamento ali estava contra Paulo e contra Barnabé. Nesse contexto, o que pode se entender é que Paulo trabalhou inicialmente até que se implantasse a igreja. Depois que implantou a igreja, ele era justo que ele sobrevivesse na igreja, a igreja custeasse. A igreja custeasse. De onde nós tiramos isso? Ele mesmo vai mencionar nos exemplos posteriores. Aí ele vai dizer, no verso 7, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do fruto? Ou quem apacenta do gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Quando ele fala, não diz a lei também o mesmo, ele está falando de quem? Lá do Pentateuco, Moisés, né? Ele está se baseando por lá. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós?
Certamente por nós. Ele vai explicar, né? Ele está explicando aqui, eu estou só lendo. Ele está explicando. Ou não é por nós? Certamente que é por nós, está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser o quê? Participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Né? Vai dizendo, se outros participam, por que não nós? Mais justamente. Por quê? Porque ele que havia iniciado o trabalho, ele que era o apóstolo ali daquela igreja, ele estava requerendo que receber dali também. Não é que recebesse fosse pesado, porque ele diz que não queria ser pesado para a igreja. Até porque é uma igreja nova, uma igreja que ainda estão pleiteando por questões carnais. É uma igreja que a rigor inicial e precípua é uma igreja que ela é mais carnal do que espiritual, apesar de ter nela, de forma assim irônica, ter nela os dons espirituais assim de forma abrangente, mas comportavam-se muito na carnalidade. Mas quem eram esses, né? Eram grupos. A igreja de Corinto ela era cheia de grupos, grupinhos. Então tinha um grupinho que questionava o apostolado de Paulo, tinha outro grupinho que era voltado para as dissensões, para discussões, outro grupinho que era mais inclinado para os ensinamentos de Apolo. Então assim, tinha vários grupinhos. Uns entregue na promiscuidade, na imoralidade, outros entregue nas bebedices. Então eram vários grupos, não era a igreja na totalidade. Então, naquele contexto, naquela igreja, primeiro, ela é o retrato de muitas igrejas, não na sua totalidade, mas dos problemas que surgem e que existem nas igrejas, no modo geral. Era uma igreja só, contendo ali inúmeros problemas, muitas situações, que ela reflete a realidade de muitas outras. Repito, não na totalidade. Não é que cada igreja tenha todos os problemas de Corinto, mas um daqueles problemas tem em cada igreja. Tem que ser assim um contexto isolado. Isso que eu estava pensando, a igreja de Corinto, 7 horas da noite, apontando o igreja que vem, a nossa. A gente tem que ter a nossa igreja. Olhando para o próprio umbigo, né? Se a gente vai botar uma oferta de uma reforma da igreja, com ornamentação, tem que ter um coração grato, tem que ter um contento, tem que entender o que Tem tudo. Coríntios. Achava que Paulo não tinha esse direito. Alguns davam para ver com alguns davam contrário, coração. Isso. Estavam murando. Exatamente. E nesse contexto, isso a gente mostra o retrato da atualidade, né? Aqui era 55, 56 depois de Cristo. Nós estamos em 2025. Século 21. Tem que notar uma coisa, a igreja tem todos os dons. Mas ela não tem os frutos. Perfeito. Bem observado. Frutos de bondade, intimidade, é que vai você fazer com o coração grato Isso. Agora, é bem observado. Entretanto, não é na totalidade, né? Eram grupinhos, né? Alguns. Esse é um crente que eu tenho com bondade. Quando surge uma pessoa de necessidade, na igreja, está presente de alimento, a gente vai lá e ajuda. Mas quando você não tem bondade de coração, você vai murmurar, você vai criticar quem está ajudando. Quem está ajudando,
não dá, ainda diz para os outros não darem também, né? Aí, só para a gente tentar ser sucinto nesse ponto aqui e caminhar para o fechamento dele, a gente percebe aqui no capítulo 9 que Paulo ele faz esse requerimento. Primeiro ele defende o seu apostolado e depois ele faz esse questionamento, né? Se não é justo que ele também receba, ele e Barnabé, só os outros e ele não. Pelo que nós entendemos, era o grupo que era contra ele, o apostolado dele. Porque já existia alguém lá que recebia. Como ele menciona aqui, ele diz até que Cefas recebia e outros. Ele vai listar, ele vai falar aqui minuciosamente, né? Versículo 5. Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Né? Ele menciona, como também esses, os irmãos do Senhor e Cefas. Ou só eu e Barnabé não temos direito? Com certeza. Muito provavelmente. Os judeus é que ficaram no calcanhar de Paulo. Os judeus ficaram no calcanhar de Paulo. Expulsava ele da cidade, perseguia, fazia montim, questionava o apostolado dele, questionava... Enfim, moral da história. O pastor, o líder, o apóstolo, o bispo, o que estiver na frente da obra, é digno de receber da igreja ou não? Olhando para cá, o texto de Paulo, a gente percebe biblicamente que existia essa questão, até porque ele também precisava sobreviver. Inclusive, aqui, o que se entende, se extrai do texto, no versículo 5, entende-se que eles tinham direito também de uma mulher para acompanhar. Não é uma mulher para casar, para estar junto, é uma mulher para andar junto com ele na obra missionária. É o que se entende aqui no versículo 5. Pode falar. Será que a gente tem o direito de levar uma mulher crente como esposa, para ser mais aposta? Perfeito. Só que tem aquela grande questão, qual? Paulo era o quê? Ele era casado, viúvo, divorciado, solteiro, era do celibatário, entendeu? Tem essa questão. Aí, como aqui, na versão NVI, aí NAA vai dizer esposa, estaria Paulo requerendo uma esposa para andar junto? Entendeu? Porque aí... Era dele, falando diretamente dele, né? Exclusivamente dele, e aproveitou o gancho para defender, fazer a defesa dele e Barnabé. Os demais, todos tinham, mas ele menciona aqui que tinha direito, isso era de direito. Então, como se vê essa situação, esse direito? Porque quando é assim, não, eu posso levar, mas assim, é de direito meu levar. Tem um peso maior. Mas a outra forma de ter uma mulher aleatória é não tem esse direito. Ele está mostrando que todos os apóstolos. Os outros têm direitos. Porque quando ele está também, não na sua faculdade, já que ele lá mas ele se tinha que aparecer ele faz isso. Entendi. Ele é um casal, e não tem casal é exceção, né? Porque eu precisava entender que os outros apóstolos, ou alguns, né? Aí se fosse olhar agora também, ficaria também infringiria outro regulamento, né? Sim.
Sim, a vigilância, né? É. Exato. Que não pega mal, né? Aí como eu estou falando, o único levante que se coloca em impedimento ou caso a ser analisado era o estado civil de Paulo, né? Se ele estava reivindicando, porque não menciona ele e nem Barnabé, né? Alguém, mas ele veja que está no versículo posterior, imediatamente posterior, né? No 5 ele diz: não temos nós direito de levar conosco a mulher irmã, como também os outros, ou só eu e Barnabé não, né? Então assim, por esse contexto aí, e por ele não demonstrar, e não se sabe também, né, se ele era casado ou não, ou divorciado ou viúvo, o estado civil dele não se sabe. Presume-se que ele tenha sido viúvo, porque os fariseus era regra deles ser casado. E ele era fariseu. Ele menciona isso com muita ênfase, ele era fariseu. Então, se ele era fariseu, ele pelo menos já foi casado, né? Provavelmente já foi casado. Se agora ele não está mais com a mulher, não se sabe o porquê. Se era viúvo, a hipótese que a gente sustenta e que é mais plausível que leva-se adiante é que ele era viúvo, porque ele dá conselhos sobre casamento. Ele dá conselhos e ele menciona lá no capítulo 7, ele diz que, digo eu, acho muito lindo isso, que ele é muito prudente. Ele diz, digo eu, não Senhor. Né? Acho lindo isso aí. É muita humildade. É muita humildade. Hã? Perfeito. 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 Quando era coisa dele mesmo. Conselho humano. Humildade, discernimento, prudência. Convicção de quem estava falando. Tipo assim, eu sei quem é que está falando. Agora quem está falando é o Espírito Santo através da minha boca. Mas agora sou eu falando. Se sabe ou não, fica. Ou é coisa da carne, né? É da carne. Preocupante, Então, assim, aqui nós percebemos que Paulo ele até suscita o texto de Deuteronômio, quando ele fala aqui porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Né? Aqui ele menciona sobre Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Se alguém quiser ler aí, abre o versículo 4, por favor. Deuteronômio 25, versículo 4. E aí ele também aí ele fez, ele suscitou esse texto como base, né, como parâmetro. Ó, não está escrito assim, aí ele vai e explica no versículo 10. Né? Ainda no 9 ele diz assim: porventura tem Deus cuidado dos bois? Aí no 9, ou não o diz certamente por nós? Quando ele está falando ali, ele não está falando por nós, né? Ele está dizendo, ele fez citação desse texto e ele mesmo trouxe a explicação, né? E aí ele diz, ou não diz certamente por nós? Aí ele enfatiza, certamente é por nós, né? É legal, isso aqui eu estou fazendo porque eu acho muito bacana isso aqui, sabe? É dinâmico isso aqui, porque você vê o texto, o próprio texto. Quem já ouviu falar que a Bíblia interpreta ela mesma? Isso aqui, né? Não precisa de acréscimo de ninguém, não precisa, né? Certo? Não precisa, né? Aí, senhor, tá bem? Bem, graças a Deus, tá só um quente. É quente. Chovendo, mas é quente. Semana passada a gente teve. Não, foi semana retrasada. A gente conseguiu o ar ligado, mas não falei nada, não, cara. A gente conseguiu. Benção, né? Tá tudo bem, graças a Deus, viu?
Aí, nesse aspecto, a gente consegue perceber a própria interpretação no texto, né? Agora, uma coisa interessante nessa do ganho, né? Se é digno, se é de direito o líder, o pastor, ganhar, receber, como mostra aqui, ele requerendo isso, ok, mas quanto? Né? Quanto? De ganhar, tá pacífico aqui, né? É digno ou não? Com essa condição ou sem essa condição? Assim também, todo mundo é um trabalho. Mas aquela remuneração que eu ganho é o suficiente para sustentar ele. Aham. Já a igreja, ajudar financeiramente para que seja pesado. É. Tipo complementação de renda. E até porque nós, os pastores, trabalham, né? Uhum. E abrir mão dessa Deixa na igreja, né? então, a obra de Deus Fica como sendo a parte dele, né? Devolvendo. não faz questão. Entendi. 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 Ou seja, é digno, é de direito que ele receba, nesse contexto, né? É direito que ele receba, é digno. Porém, se o trabalho secular dele já suprir as suas necessidades, ele pode também abrir mão, né? Para não ser pesado para a igreja. Uhum. Eu tirar exemplo do meu pastor. A gente custo dele, o salário dele, Uhum. computador, faz computador, Aham. ele não recebe. Não recebe o que vem da sede, né? Faz ele recebe a sede, faz pagar Fazer lá. sempre complicado quando você fala assim, qual seria o valor para até porque a gente tem vários móveis mas a organização de escolher Vou botar aqui. Quanto? mais saudáveis se tivesse, mas pudesse manter os recursos só para obra. Exclusivo, né? Seja para manhã, seja para noite. E dá uma na noite. Mas não tem. Se fosse alguém integral, saudável. Exato. Com certeza. Perfeito. Perfeito. Nem pastor tem aquela obrigação toda semana da terra. A gente não tem tempo. Não tem tempo. Quando a gente recebe oportunidade para pregar para alguma coisa, você fica meio que sufocado, né? O senhor me recebeu uma oportunidade, está preparado. Está preparado, com certeza. A gente tem que estudar a história do curso. Tem a vida Secular. A teologia da universal é uma teologia da universal, eles ensinam até no mercado. Mas assim, existem dois fatores, o principal é Qual pastor? todos os da igreja e o co-pastor normalmente mora na igreja. Então, os caras da igreja. Co-pastor. Os caras da igreja universal, você via lá perto da igreja. Aberto o dia todo. E aberto às 6 da manhã. 6 da manhã. E o valor principal é que tiver curso, escola, assim, Todas as despesas da família é mantido pela o principal. Normalmente alguém casado. Está se preparando. A administração, né? Da mordomia cristã, tem, né?
um estudo que é mordomia cristã. Nessa mordomia você vai ver administração, e aí na administração você vê essa questão, mas muito bem colocado, né? Até porque quando você é exclusivo para aquilo ali, agora sim, quando há exclusividade, por exemplo, essa aqui integralmente, né? É importante identificar, sabe o quê? Se viver integralmente, é importante identificar o chamado, né? Chamado, assim, ó. Se a pessoa tem uma chamada vocacionada para aquilo ali. E não adianta assim colocar qualquer um para ser integral se a pessoa não tem chamada. Entendeu? Então, para isso, exige do colegiado ali, da igreja, fazer uma reunião, um concílio ou o direcionamento do Espírito Santo, direto, para que identifique o que tem o chamado. Até retornando ao contexto, Paulo para fora, ele tinha gente a visão que vivia de cidade em cidade, e ainda sendo perseguido. Tinha as perseguições. Eles não tinham que trabalhar. Paulo, né? Fala assim, Paulo, os apóstolos, né? Por exemplo, aqui, Áquila veio da Itália expulso pelo governo. Cláudio expulsou, sai daqui. Ele falou, não, pastor, implantava, deixava alguém. no lugar que ele passou lá, foi por isso. Um ano e meio, mais ou menos, né? Um ano e meio e depois retornou de novo, né? No retorno foi pouco tempo, uns 3 meses mais ou menos. Uns 3 meses no retorno dele. Mas enfim, aí aqui, quanto seria, né? Quanto? Porque também não pode ficar pesado para a igreja. Né? Quanto seria para sustentar? Eu tenho um livro que chama Pastores em Crise. Não, Pastores Ainda em Crise, que já é o volume 2, né? Pastores ainda, o primeiro é Pastor em Crise, o segundo ainda em crise. Acho que o terceiro é ver. Sabe Deus o que é o terceiro. Aí, enfim, aí pastores ainda em crise. Aí nele vai mencionar sobre o equivalente de uma família regular da região. Aí, como estimar qual é o equivalente da família regular? Primeiro tem que definir o que é uma família regular, né? O que é uma família regular? É esposa e marido, ou é esposa e marido e um filho, ou esposa e marido e 2 filhos, esposa e marido e 3 filhos, né? Tem que ver ali o que é o regular. Depois que definir o que é o regular, saber qual é o padrão. Porque não pode ser na miséria e nem no luxo, né? É um meio termo. E aí ele sugere cerca, dessa forma, né? Fica aberto, mas aí vem os comentaristas sugerem 2 salários mínimos para a família. Olhando assim, parece ser razoável. Por quê? Porque 2 salários mínimos, tem família na igreja que vive com um salário mínimo, né? Claro que ela vive assim, apertada. E muito, né? Milagre, né? Isso depende se a família tem pessoas doentes, Exato, problema de saúde. Já vai um salário mínimo só de remédio, né? Só um, né? E ela... É só dele, um salário mínimo, quem sustenta é dele. Aí o pastor, por 2 salários, dependendo da necessidade dele. Também vai passar apertos, né? Se for pouco, a anulação, se for muito também, porque seja toda uma necessidade realmente. Nesse caso, se surgir no caso de doença, Um a mais, né? Tipo assim, vamos fazer uma ajuda extraordinária, né? Então, assim, nesse aspecto, só para a gente chegar num raciocínio lógico. Primeiro, é devido, é de direito que haja alguém exclusivo. E esse alguém exclusivo
ele seja mantido pela igreja. Esse manter pela igreja, um valor regular, um valor conforme ali a região. Porque, por exemplo, se pegar um pastor daqui do Ceará, um exemplo, um missionário, que vai lá para São Paulo, aí chega em São Paulo, vai plantar a igreja lá, numa regiãozinha. Aí a gente sabe que, vou pegar Rio Grande do Sul, que o salário mínimo lá é diferente, aí sai daqui com o salário mínimo daqui e vai para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o salário mínimo lá é quase 1,5 do nacional, o mínimo de lá, né? Então assim, se ele for daqui com o mínimo, chega lá e vai passar. Ele já sai daqui apertado. Chega lá, pronto. Então assim, tem que ver qual é o da região, né? Porque tem localidades do Brasil que as coisas são muito caras. E tem outras regiões que são bem tranquilas. Geralmente a de interior é mais sossegada, mais tranquilo, de interior. Próximo das metrópoles é mais caro. Região turística, mais ainda, né? Nem se fala. Então assim, depende realmente da região. Ele foi muito prudente, esse pastor, né? Ele foi muito prudente no livro dele, né? Pastores ainda em perigo. Aí, regular. Então aqui, o valor regular. Estou tratando aqui para que os irmãos consigam discutir, caso haja necessidade, sejam prudentes, né? Que é muito importante. Aqui Paulo está mencionando, ele trata, muita gente passa por cima, mas a gente precisa discutir esses pontos, que é muito importante. E aí, nesse aspecto, a gente consegue enxergar algumas orientações que Jesus também deu. Mateus capítulo 10, versículo 10, Jesus vai orientar os discípulos para ir e não levar alforje, se tiver 2 túnicas só leve uma, né? Para quê? Para que eles pudessem chegar nas casas e ficassem nas casas e fossem sustentados por essa casa que lhe receber, né? Então assim, aí a gente começa a perceber o quê? Que para o que é itinerante, o que não é igreja implantado, aquele que diz eu vivo da obra, este precisaria ser o quê? Sustentado pela casa que o recebesse, né? Mateus 10, 10, deixa eu ver se é Mateus 10, 10? Deixa eu ver aqui. Lucas 10, 7 também? Mateus 10, 10, né? Ó, isso. Aí ele vai falando, ó, 10, 11, ele segue, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar, e hospedai-vos aí até que vos retirem. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Aí o outro é Lucas 10, 7, né? Lucas 10, 7. Como é que diz na tua? NA Fiquem na mesma casa, ainda bem do que estiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Perfeito, está mais bem explicado, né? Na minha diz assim, né? Corrigida. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Mesma coisa, né? Ou seja, a gente começa a perceber que a igreja primitiva, por não haver recursos, não ter, eles ficavam onde? Ia da casa, e não era para ficar mendigando de casa em casa, não. Ficar numa casa, e dessa casa ele faz a obra ali. Só na casa? Não, na região. Mas o ponto de partida dele era aquela casa. E a casa que o recebesse, ficava na responsabilidade de sustentá-lo, né? Se fosse preciso, sustentar. E ele ficasse lá até quando? Até se retirar.
Mas tinha um porém, tinha uma troca. Uma troca assim, falando no popular, né? Tinha uma troca. Qual é? Aqui em Lucas 10, ele vai dizer, versículo 7, né, que a gente leu, ao versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Aí vem o verso 9, vem a troca. Versículo 9, olha, a casa que recebeu fica na responsabilidade de sustentar ele. Beleza. Mas ele fica no papel estreito. Versículo 9, ó. Curai os enfermos que nela houver. Cura os enfermos que tinha naquela casa lá, viu? Te vira. Te vira. É o texto, né? Tá dizendo assim, ó, curai os, não é nem assim, curai os enfermos, no modo genérico, né? Geral não é não. É os enfermos que tiver naquela casa. Cura os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, você vai orar para curar. Espiritual, né? Além da física, pode ser. Também, né? É chegado ao reino de Deus. Pronto, né? Pode ser o quê? Os dois, né? Como é que diz na NA aí? Alguém tem outra tradução aí diferente? Assim também? Cure os doentes? Irmão, então não tem pra onde correr, não. Nós somos doentes da alma, né? Doente do espírito. A gente sempre quer arranjar o meio da... É estreito, mas sabe o que é isso, irmão? É porque Deus, Jesus, ele havia outorgado, ele capacitou, ele encheu. Ele deu autoridade. A gente aqui não faz uso da autoridade que Deus deu, mas Deus deu autoridade. Perfeito, foi bem colocado, né? Usar Deus. Misericórdia. É necessário estar disposto a ser usado por Deus, né? Verdade. E você vai ter que chamar. Quem tem o chamado é um compromisso. Bem. Quem tem o chamado é um compromisso. Sabe? Porque eu repito. Já pensou que eu vou fazer de novo? Pega o olho para aquela casa, mais a hora vai, lá para o que cura. Você tem que ter uma vida consagrada a isso. Não quer ter isso. Não quer nem conhecer, não quer cuidar. Mas é uma coisa chata. Eu fazer uma aula por alguém, aí a moça é coisa chata. Acho que foi ele, né? Aí, é filósofo, né? Quem tem o chamado tem o compromisso. Quem não tem o chamado tem interesse. Aí, tá vendo? Vai sair daqui escritor, vai sair teólogo, pensa, viu? Então é isso, é bom que ficou gravado, né? Tá gravado aí? Tá gravando? Ficou gravado. Enfim, então, nesse ponto, o que pode se extrair é que só recebe aquele que está na liderança da igreja ou aquele que está de casa em casa também deva receber? E aí? Aqui Jesus mandou ir de casa em casa, não ficar de casa em casa, escolher uma casa e ficar e pregar lá, né? Percebamos que no próprio texto vai dizer que ele coma do que lhe puser à mesa. Entendeu? É o que lhe der. É roupa, é comida, é sustento, é o que tiver. Nada. Na igreja não, a igreja sustenta. Na igreja é o local aonde tem o líder lá, exclusivo aqui, né, integralmente. Então ele viva da obra. Já esse daqui, viva do que lhe der. Esse aqui, né? Esse de Lucas 10,
de Mateus 10, né? Legal? Essa segunda é uma entrevista, né? Aí, como temporada. O de Lucas 10? De qual? Lucas não vai ser algo mais Evangelístico. Lucas 10, evangelístico. Aham. Exato, perfeito. Igreja. Até porque de Mateus 10 e Lucas 10, eles ficam ali só um período, depois saem. Hospitalidade, né? A receptividade da família, da casa que o recebeu. Dá para entender? Dá para distinguir? Perfeito, né? Aí, já igreja não. Igreja é algo, como o irmão muito bem falou, algo fixo e permanente, né? A permanência ali, por mais que troque de pastor, mas permanece, né? Feito isso, eu já falei que o capítulo 11, o 11 a gente falou, né? A gente deu um salto para lá na aula passada, né? Os demais. Aí, e o 15 também, ele vai lá para o texto de, quando for de Apocalipse, que é Daniel e Apocalipse junto, aí vai trabalhar isso aqui também. Então, no 16, capítulo 16 de 1 Coríntios, ele vai falar novamente sobre a coleta, né, que faz. Ele passa nas igrejas e coleta, faz as coletas para levar para as igrejas mais carentes. E mais adiante, a partir do versículo 5, ele diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Aí ele vai explicar, né, esse percurso, esse trajeto, a época e próximo, e dar uma referência próximo à festa de Pentecostes. E ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, versículo 8. Né? Vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Quando ele trata aqui nesse capítulo 16, ele já está tratando com os irmãos no sentido da sua viagem para lá, no que tange a reforçar aquilo que ele havia dito, a reforçar aquilo que ele havia orientado. Só que tem um detalhe: ele manda essa carta para orientar e resolver os problemas que foi apresentado. Quais os problemas? Meu amigo, acho que de tudo um pouco. Tinha imoralidade, tinha casamentos, orientação sobre casamento, sobre a unidade do corpo, sobre a ceia do Senhor, sobre o amor entre os irmãos, a caridade entre os irmãos, sobre os dons que a gente vai falar só na pneumatologia, sobre o seu apostolado, enfim. Mas ele então percebe que após a sua orientação, a igreja ainda permanecia nas mesmas práticas. Por quê? Parece assim que é um espírito que controla. Mas aqui Paulo, ele trata não como sendo para espírito. Ele até diz que ele não está tratando como espirituais, mas como carnais. Os irmãos eram muito carnal. Levava questões da igreja para ser resolvida na justiça. Coisas assim internas, levava para o ímpio julgar. O ímpio. Como se o ímpio tivesse a capacidade de discernir o que é espiritual, sendo eles carnal. Então Paulo, ele traz essa ideia e mostra que, mesmo já havendo orientado os irmãos, ele ainda precisa passar lá de novo. E quando ele vai de novo, ele nota que ainda está
Ainda está acontecendo algumas coisas. Aí, ele então vai para a escrita da segunda carta aos Coríntios, já para dar essa reforçada. Entretanto, o propósito da carta aos Coríntios, de 2 aos Coríntios, ela tem um propósito mais voltado para defender o seu apostolado, para se defender, por conta daquelas dissensões que existiam entre os judeus, aqueles grupinhos dentro da igreja, os que questionavam, mas será que ele é, será que ele não é? É de autoridade divina ou não? E aí Paulo então escreve, 2 aos Coríntios, já com o propósito de defender aquilo que ele havia pregado. Em 2 aos Coríntios, a gente vai ver a orientação de Paulo já tentando mostrar para a igreja qual é a conduta daquele que nasce de novo em Cristo. Qual é a conduta daquele que de fato conheceu a Cristo. Ele traz, por exemplo, no capítulo 5, ele mostra sobre o tribunal de Cristo e como devemos comparecer diante desse tribunal. Ele traz no capítulo 5 sobre a sua conduta, a nossa conduta na terra, de modo a valer para o céu, nas mansões celestiais. Ele diz assim, nós estamos aqui, estamos vivendo aqui nessa terra, mas isso é como se fosse um preparativo para vivermos nas mansões celestiais. Então ele mostra aqui, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus, não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Ele está mencionando, irmãos, a nossa casa aqui, ela é passageira. E que casa é essa que ele está falando? O corpo, a vida, né? É a vida. Então, percebamos que Paulo, ele está lidando com a igreja de Corinto, nesse momento aqui já da segunda carta, ele já está lidando mostrando para eles, olha, essa vida terrena aqui, isso que vocês tanto fazem questão, essa briga, porque Corinto era uma região, uma metrópole, bem financeiramente. Era uma metrópole bem sucedida, uma região muito próspera. E mesmo ela sendo próspera, ela não esteve isenta de problemas. E ela tinha muito apego, muito voltada para as coisas terrenas, para as coisas ligadas da terra. E aí o interessante é que Paulo, ele traz sempre essa comparação, mostrando para eles que essa terra, mesmo eles acumulando e tendo tudo aqui na terra, mas essa terra não era eterna. O que eles tinham aqui não era eterno. Haveria a importância de voltar-se para as coisas celestiais. Aí ele vai dizer, no versículo 10, ele diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, por meio do corpo. O que você fez? Isso para nós é muito tranquilo, né? Para nós é muito tranquilo. Mas aqui ele está apenas trabalhando a questão da pessoa entender que a igreja, ela não é um local onde nós podemos fazer barganhas com Deus. A igreja não é um local onde nós podemos demonstrar interesse com Deus, uma troca com Deus. Não. A igreja é local de entrega. A igreja é local de entrega e não de barganha.
Aí ele mostra, Paulo ele mostra ainda, aqui no capítulo 6, ele mostra o que ele teve que renunciar para seguir a Cristo. Isso no corpo. No corpo. Ele traz aqui no versículo Versículo 3, ele diz assim: não dando nós escândalo ou coisa alguma para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Né? Ele mostra assim: eu não trouxe nada que pudesse escandalizar para que não houvesse rejeição da vossa parte, para que não houvesse uma censura, para que vocês não viessem me condenar depois. Então ele mostra isso para a igreja de Corinto, de que ela de fato estava vivendo mais na carne do que no espírito. Aí ele traz essa autenticidade e com muita propriedade sobre a igreja. Aqui, ainda na carta de 2 aos Coríntios, Paulo, ele de novo reforça, ele precisa reforçar a sua autoridade apostólica, quando ele traz aqui no capítulo 10, ele diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Aqui, meus amados, inclusive lá na carta aos Efésios, e nas epístolas pastorais que a gente vai ver, Paulo ele mostra o caráter de um pastor, o comportamento de um pastor autêntico, que é o quê? Humilde para com a igreja. Precisa ser humilde. E essa humildade para com a igreja, ela precisa ser bem abordada, para que você não seja humilde de tal modo que não haja respeito ou entre no descrédito. Mas você precisa usar de autoridade para que essa autoridade possa não ser de homem, mas de Deus. Existe uma diferença de autoridade imposta pelo homem, que ela é investida com arrogância, ela é envolta de orgulho e prepotência, e existe a autoridade dada pelo Espírito. Não estou falando daquela autoridade de expulsar demônios, aquela autoridade de orar pelos enfermos e repreender aquela enfermidade. Não é essa autoridade. Eu falo da autoridade no que diz respeito à aceitação diante da igreja. Isso, a honra, respeito. E Paulo está lidando com irmãos aqui, com a igreja que é muito carnal, uma igreja que ela realmente valorizava muito e era muito oscilante. Até porque, irmãos, venhamos e convenhamos, aqui era uma igreja muito nova. A igreja nova é uma igreja recém-formada. Então, de fato, tinha todo tipo de conduta lá dentro. Novo convertido. Quer ver uma coisa que é muito comum do novo convertido? É mentir. É muito comum, porque lá fora era normal para ele. Aí quando ele aceita Jesus, ele ainda continua mentindo ainda, ele engana. Por exemplo, eu entendo disso aí. Eu passo por uns que, por exemplo, tem novo convertido que você vê ele na rua, aí diz: ó, vai para o culto domingo, ou domingo vai ser isso, tal, não sei o quê. Não, eu vou para algum compromisso. Aí ele diz o compromisso, né? Aí a gente, na nossa malícia santa, a gente vai e nota, né? A gente vai dizer: e de quem é?
Tipo assim, ele vai para uma festa, para alguma coisa. Aí de quem é? Não, é de fulano. Aí é. Por exemplo, teve um caso que eu perguntei, né? A pessoa aí diz assim, não, eu vou não, porque eu vou com a formatura. Ah, que benção, é formatura. De quem é? Da minha irmã. Olha que coisa boa, ela formou em quê? Eu nem sei, nem. Aí eu não, tranquilo, é que tem tanto de curso hoje em dia, né? Aí eu, né? Mais tranquilo. Hã? Percebe, né? Paulo sabia, né? Sincero até demais, né? Paulo, ele conhecia a igreja, ele sabia quem era. Por isso que ele vai e começa aqui dizendo assim, que eu diante de você, sou muito humilde, né? Muito humilde, muito tranquilo. Só que ele também, ele pegava pesado. Inclusive, ele diz que quando ele for lá em Corinto, se os irmãos ainda permanecessem do jeito que estão, ele não ia mais perdoar. Não ia mais... Hã? Eu não vou mais perdoar vocês, né? Aí, esse perdão, esse não perdoar, o que seria? Eu fiquei pensando, né? O que seria esse não perdoar que ele diz? Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aí, quando eu for e tal... Aí, o que seria? Aí eu pensei, seria então a disciplina que se usa na igreja? Seria colocar a prova entre os irmãos, tipo assim, apresentar, entregar na igreja e dizer assim, ó, isso aí, o que vocês querem fazer com ele? Seria isso? Então, na verdade, a gente não sabe bem o que seria o que ele diz que eu não perdoarei. Eu tenho um problema de não querer anotar as coisas, sabe? Eu quero fazer testes da minha memória. E a nossa memória, se a gente não trabalhar, ela fica preguiçosa. Mas aí, a gente começa a notar que Paulo ele tinha um carinho muito grande pela igreja de Corinto. Como ele mesmo mencionou, que ele tinha um carinho tão grande que era o apostolado dele. Ele considerava aquela igreja como sendo o apostolado dele, né? Então, como ele considerava o apostolado dele, ele tinha um carinho enorme por ela. E como era o apostolado dele, ele tinha esse cuidado. Mas esse cuidado, ele agia como pastor e ele agia também como amigo. E aí, uma igreja, por ser nova convertida, você tem que realmente relevar algumas coisas. Tem que pegar leve com ela. Só que esse pegar leve, você não pode passar a mão na cabeça e deixar passar tudo, né? Na igreja. Pegar leve no sentido de não ser tão rigoroso no início, mas depois de avisado, aí já é outra história. Mas depois de estar orientado, é outra história. Deixa eu ver se ele menciona aqui no último capítulo. Fez pobre. Enquanto eu acho, vou seguindo aqui. Aí ele diz assim, no capítulo
Qual que eu estava? O 10? O 10, né? Capítulo 10. Aí ele diz assim, que ele foi com humildade, mas ausente, porém ousado. Com humildade presente, mas ausente, foi ousado para com eles. E aí ele diz que vai de novo. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ou seja, ele está fazendo aquela defesa contra o grupinho. Percebamos que não é a totalidade. Aqui mostra que o pastor ele precisa conhecer bem as ovelhas. Saber quem é e quem não é detonar todo mundo. A gente percebe que, por exemplo, aqui ele fala de forma genérica. Falando de forma genérica. Mas, no presente, ele chamava no particular. E aí ele diz assim, que porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. No versículo aqui no versículo 8, ele diz assim, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Ele diz, ainda que eu me glorie, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, ele fala da autoridade que ele tem, pelo poder que Deus deu a ele, pelo Espírito Santo, a autoridade. Ele diz, ainda que eu me glorie por isso, aí ele fala assim, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição. Então, esse poder, ele não usa para a destruição. Quando ele fala nesse contexto, ele fala no sentido de que os irmãos que são contra ele, os irmãos que estão questionando o apostolado dele, os irmãos que ainda são carnais no meio da igreja, ele está dizendo, eu me glorio nesse poder, em alguma coisa, mas é no Senhor para a edificação, não é para destruição. Ele não quer usar desse poder sobre aqueles para destruí-lo, para afastar, para jogar fora, mas sim para edificar. O corpo de Cristo, a gente precisa entender que o corpo de Cristo, ele é um corpo bem ajustado. É composto por pessoas de diferentes mentalidades, diferente cultura, diferente ensinamento, tudo diferente, mas que todos estão reunidos no mesmo lugar e precisam estar no mesmo propósito. A igreja de Corinto, apesar de todas as suas diferenças, elas precisavam entender isso, que elas eram um corpo, como um edifício. Paulo traz essa alegoria, né? Como um edifício bem edificado. A pessoa que é da área da construção civil, né, como nós temos aqui, sabe muito bem que um tijolo precisa estar bem encaixado com outro, para que não comprometa toda a obra, todo o edifício, toda a construção. Então precisa realmente estar uniformizado. É tanto que o pedreiro, ele conhece bem quando o outro pedreiro, um outro profissional, ele assentou o tijolo bem ou não. Ele olha, a gente olha assim, não entende bem, mas ele olha, rapaz, esse cara, ele falhou bem ali, falhou acolá também. Ele sabe, né? Para mim, basta estar em cima do outro ali, grudado, seguro, tá bom, tá normal. Aí, mas eles identificam as falhas, Então, essas falhas, trazendo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, trazendo para a igreja, o líder precisa ter isso, esse olhar, esse discernimento, de olhar no meio da igreja, ver no todo, mas não julgá-la no todo. Trabalhar especificamente. E isso com o quê? Com humildade, como diz Paulo, né? Humildade. Humildade no sentido não de estar se rebaixando
ao ponto de entrar no descrédito. É humildade na palavra, humildade no tratar, né? Saber trabalhar essas questões. Uhum. Edificar. Isso. Ele não usava de autoritarismo. Perfeito. O autoritarismo, ele não traz no campo, ele traz conflito. E ele não edifica, ele destrói. Ele espalha. Então, é por isso que ele usava a autoridade como Senhor, como todo nós. Nós cristãos, né, como Senhor. Nós precisamos ter autoridade. Porque quando você tem autoridade, você tem respeito, e esse respeito ele vai entrar pelo Senhor, e as pessoas notam quando existe autoridade humana ou divina. Todo autoritarismo não é divino. Ele é humano. Agora, a autoridade, ele traz conhecimento, Discernimento, é muito importante isso aí. Por Deus. Perfeito. Que é o que o irmão falou nisso, o fruto do Espírito. Na igreja de Corinto tinha o Espírito Santo, assim, os dons, mas faltava-lhe ainda o fruto, né? Agora é um pouco estranho, né? É estranho, né? A pessoa tem o dom, mas a gente percebe, né? No nosso meio a gente nota que tem pessoas que na igreja, sim, é cheio do Espírito, né? Mas quando sai lá fora, parece que o Espírito ficou aqui dentro. Né? Parece que deixou o Espírito de lado, entra na carne bem rasinho, no instante. Eu mesmo, assim, no meu ramo de atuação, tem muitos advogados que não gostam de pegar causa de crente, não. Eles falam, eles gostam de pegar causa de crente. Aí, mas por quê? Qual o problema, né? Que preconceito, né? Aí eles falam, que são, primeiro, um dos que falaram, né? Que é chorão no preço, gosta de estar sempre, e outro é porque é ruim no acerto, né? De arcar com compromisso. Aí isso aí eu lixo um bocado de gente que não é crente que é do mesmo jeito. Né? Tem um bocado também assim, que é assim também, não vejo essa característica específica de crente. Aí alguns ficaram assim, outros não, mas olhando bem, eu vejo mais como sendo do caráter humano do que mesmo da fé que ele professa. Agora, claro que quando a gente aceita Jesus de verdade, somos convertidos, as nossas práticas que éramos antigas, elas têm que ser mudadas, né? Como Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, né? 16, 17, vai dizer, né, que se assim que estamos em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que se entende por tudo, né? O que é tudo? Tudo é só o meu coração? Aceitei a Jesus, eis que tudo se fez novo. A minha forma de pensar, que eu pensava assim, agora eu penso desse jeito. Só? É tudo, né? Espírito, alma e corpo. A conduta. Pedro vai dizer que sejam santos, como o vosso Senhor também é santo. E seja santo em toda a vossa maneira de viver, né? Se é toda maneira de viver, é no tratar. Se antes eu era muito ríspido, se a pessoa vem falar comigo, eu já respondia com 10 pedras na mão. Agora, aceitado a Jesus, convertido, eu preciso ser mudado, preciso frear minha língua, né? Preciso controlar minhas emoções, E aí vem o fruto do Espírito, né? Ter domínio próprio, né? E aí,
Paulo, ele lida com isso, né? Realmente a gente precisa aprender bastante. E no capítulo 11, ele vai falar dos falsos apóstolos, né? Esses falsos apóstolos, por que era considerado falso apóstolo? Porque existiam os requisitos para ser apóstolo. Quais eram? Quem lembra? Requisito para ser apóstolo. Primeiro, ter visto Jesus, né? É um dos principais, ter visto. Testemunha ocular. O que é a testemunha ocular? Que viu. Ter visto, é um dos critérios. Ter visto Jesus. Outro é ter andado com Jesus, né? Que no caso do original, eram os discípulos que tinham andado com Jesus, eles andaram. Ter andado com Jesus, ter visto, ter andado. E outro que é menos falado, mas também é válido, anunciar o reino de Deus com a propriedade e autoridade que Jesus outorgou aos apóstolos. Aquela autoridade, aquela propriedade que tinha para pregar acompanhada dos milagres. Se a gente for olhar, é pouco mencionado essa, mas é um dos critérios também colocado. O apóstolo, ele precisa seguir junto com ele aquelas operações de maravilhas. Se a gente for analisar, na igreja de Corinto tinha uns que não tinham essas características, mas que se apresentavam como sendo apóstolo. Se apresentavam como sendo aquele que tinha visto Jesus. E aí Paulo, ele vai refutar estes. E aí ele diz assim, no verso 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão, o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. De quem ele fala? Desses mais excelentes? Do Colégio Apostólico de Cristo. Dos 11, né? Ele se refere a eles. Quando ele fala dos mais excelentes, se refere a ele. Ele não está falando da excelência do ser humano, da capacidade humana. Está falando dos excelentes do grupo, do quadro dos apóstolos. E ele diz, e eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. E aí ele diz, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Aí ele faz essa indagação, eu pequei assim? Me humilhando? Eu pequei fazendo isso? Não. Então ele está fazendo essa defesa e refutando os falsos apóstolos que estavam lá na igreja de Corinto, porém não tinham sequer as características de um apostolado. E Paulo, então, ele traz essa ideia para os irmãos, para que os irmãos tivessem o cuidado de examinar quem era e quem não era. Se a gente for analisar, nós na igreja, nós temos também esse papel. Não é que a gente vai fazer juízo de valor de todo e qualquer que chegar. Não é isso. Mas a gente precisa ter o cuidado de identificar. Mas para identificar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, é preciso, no que tange aqui da Bíblia, ler, se aprofundar, estar junto. E no que diz respeito a Deus, se relacionar com Deus, para conhecer. Paulo, não só ele, né? A gente até falou aqui agora há pouco.
a igreja primitiva, como a irmã André muito bem mencionou, a igreja primitiva, eles eram muito compromissados com a palavra, muito envolvidos na oração, muito relacionados com o Espírito Santo. Então, essa tríade, ela precisa ainda ser muito real na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente sabe que tem a correria, tem o trabalho, mas vejamos uma coisa: quantas horas por dia a gente tem, né? 24 horas. Quantas horas regular de trabalho? Para ser 8. Mas aí vamos botar 10, porque tem a ida e a vinda, né? Bota 10. Das 24 menos 10 para trabalhar, ficaram quantas? 14, né? Segundo a ciência, é para dormir 8. Claro que tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Tem gente que dorme 10 horas por dia, tem gente que não dorme 5, né? Eu, pelo menos, eu durmo bem pouquinho, assim. Eu vou dormir tarde e acordo mais ou menos cedo, 5 e pouco, 6 horas. Então, digamos que eu durmo 6 horas por dia. De meia-noite às 6, eu vou ficar 6 horas por dia. Mas, enfim, considere 8. 14 menos 8, sobraram quanto? 6, né? Não é assim? Ou seja, já tirou 10 horas de trabalho, que é 8 mais 2, que é ida e vinda, e já tirou também as 8 de dormir. Sobraram 6. O que você faz com essas 6? Né? Se a gente for olhar no nosso dia a dia, essas 6 elas se somem. Né? Ela se some. Você não enxerga onde é que ela está, não. Ela some. Mas se for botar na ponta da caneta, você vai identificar. Então, nessas 6 horas, se você tirar aí 1 hora para devocional, né? 1 hora, ainda sobra 5. Tirar 2 horas para o culto, ainda sobra 3. Entendeu? Isso eu estou falando todo dia. E não tem culto todo dia. Né? Então, assim, a gente tem muito tempo. Provavelmente, né? Entendeu? Depois faça o cálculo, bota na ponta da caneta. Né? Por exemplo, ontem eu estava... Ontem, apesar de ser um dia útil, semana e tudo, mas eu fui fazer meu devocional. Levei em torno assim, de umas 3 horas, foi de manhãzinha. Acordei, fui deixar a Bianca na escola. Quando eu voltei, aí comecei a fazer o devocional. Aí lendo, aí fui lendo e pesquisando, olhando e anotando. Quando eu cuidei, já era 9h20 da manhã. Então assim, aí quando eu falo, meu Deus, já isso tudo, eu corri ligeiro, me ajeitei e fui trabalhar. Então assim, se a gente for analisar, é tão prazeroso, Deus se agrada tanto, a gente é tão edificado, que a gente não vê a hora passar. Mas o tempo rende. O tempo rende. Claro que eu não faço isso todo dia, né? Tem dia que o meu devocional eu pego do Robert Van, o videozinho dele. O meu devocional é aquele, o pão diário dele. Aí eu pego de lá, olho 5 minutinhos ali e pronto, já foi. Mas tem dia que eu faço o meu mesmo. Então assim, não vou ser hipócrita, né? De dizer que realmente é trabalhoso, é difícil. Mas é tão prazeroso. E Paulo, ele estava mostrando aqui para a igreja de Corinto, olha, esses pessoal estão aí no meio, mas vocês também têm a responsabilidade de identificar. A responsabilidade é nossa. Que é muito fácil a gente terceirizar nossa responsabilidade, é muito, muito fácil jogar nas costas do líder, o líder que tem que ver, o pastor é que tem que saber disso. Não, nós somos membros do mesmo corpo. Né? Se é membro do mesmo corpo, a responsabilidade também é nossa. Total. Aí aqui, no capítulo 12, Paulo vai falar de algo que é muito intrigante. Ele fala sobre o espinho na carne. Aí vem... Hoje eu esqueci minha toalha, mas esqueci foi tudo. Hoje está só a benção. E tá quente, o ventilador pega só aqui nas costas. Aqui, ó. E eu transpiro muito aqui em cima. Aí,
corrente, mas eu vi circular e ele Ah, boa, né? Na próxima eu vou ver isso aí. Hoje até a mosca está aqui enchendo o saco. Aí aqui, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre um espinho na carne. Aí vem aquela grande pergunta: o que seria esse espinho na carne? Né? Alguns sugerem que fosse uma enfermidade. Outros dizem que era um espírito maligno. E aí? E vocês, né? Faz igual a Jesus, né? Né? Hã? Os opositores, os judeus? É não. É, tá no material. Tá alinhado com o Lutero aí. Pensamento luterano. Mas tu viu de Lutero ou é teu pensamento? A Bíblia notou assim, né? Pronto, aí ó, tá. Discernimento aí, né? Discernimento. Aqui, ó. Aqui, exatamente. Eu falar, no versículo 7, ele diz assim, ó: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Né? Versículo. Aí, assim, nós sabemos, irmãos, que Paulo, isso aqui eu vou falar, mas isso aqui não está fechado não, isso aqui ainda está aberto ainda para discussão, e até depois que eu morrer, ainda vai seguir ainda o povo discutindo ainda. E claro que a gente não vai, lá de Lutero ainda vinha, né, desde a igreja antiga, sempre teve. É só para a gente poder passar aqui por nós também, né? Esse é o momento, aqui que é o lugar da gente discutir ideias. Nós sabemos que Paulo, ele era um homem muito usado por Deus. Era usado por Deus na cura, libertação, operação de maravilhas. Paulo pregando, o pessoal pegava o lenço dele, a roupa dele, as peças dele, levava para casa e acontecia. Né? Se era a fé de quem levou, não sei. Se era a unção que estava no lenço, não sei. Só sei que acontecia. A Bíblia... A unção do lenço... Pois é, né? Não sei, só sei que acontecia. O milagre acontecia. E quem é assim... Quem é da área da libertação, fala assim da área porque tem pessoas que têm essa vocação, né? Pessoas que têm uma inclinação, tem outras que não. Mas quem é dessa área, elas falam que existe batalha espiritual em volta delas e contra elas. Né? Elas mencionam assim. E eu tive uma experiência, que foi na minha primeira viagem missionária. Aí eu estava a gente estava numa região aonde o pastor que nos recebeu, ele disse que lá estava tendo muita opressão maligna, inclusive manifestações à luz do dia. E um dos componentes da equipe, a igreja, ela recebeu cerca de mais ou menos uns 15 missionários, assim, 15 pessoas vindas de vários lugares para difundir ali. E nesse trabalho,
Tinha gente que estava vindo de Moçambique, tinha gente que estava vindo do Rio de Janeiro, do Pará, vários lugares. Ela concentrou ali, numa igreja só, e dali saí. E o que veio do Pará era um jovem solteiro, e era obreiro na igreja. Ele era o missionário da igreja dele lá no Pará. E ele disse que Deus usava muito ele, assim, ele falava que ele desde criança que Deus já mostrava para ele as coisas. Mas ele ficava com medo e a avó dele disse para ele não ficar com medo, mas para que ele pedisse para Deus aprimorar nele, aperfeiçoar nele. E aí ele começou a orar quando criança para Deus aperfeiçoar. E aí depois ele parou de ter medo. E ele disse que logo, sempre que ele ia para algum trabalho assim da igreja, uma obra missionária, uma coisa que o local lá era muito denso, muito entregue às trevas, tipo assim, principados, ele sofria na carne dele, ele sofria ainda em casa, na igreja dele, antes da viagem, antes. E ele começou a falar, quando o pastor mencionou, aí ele disse assim, agora eu entendi. Ele disse, né, eu entendi. E antes de vir para cá, durante assim mais ou menos uma semana, entrava um espírito no meu quarto, ele contando esse testemunho, né? Entrava um espírito no meu quarto e era como se fosse uma velha daquela do queixão assim, sem dente, o queixão, de jeito assim, uma velha toda espantada, a cara assustada assim, a roupa dela um vestido cinza, meio desbotado, muito velho, ela velha, a roupa velha, tudo meio bem feio, estranho mesmo, negócio estranho. E entrava no meu quarto, com a porta fechada, entrava e vinha até nas minhas pernas, segurava com uma mão, segurava minhas pernas, e com a outra mão ficava batendo na minha cara. Ele dizendo, né? E ele disse que ele ficava sem ação, tentando assim reagir, mas só na mente. Na mente, ele não tinha ação. Ele comentando. E ele disse que isso aconteceu durante a semana. E ele repreendia, quando saía, ele começava a repreender e pedindo a Deus misericórdia, pedindo aquela luta. Eu nunca tinha essa experiência não, tá? Mas ele contou isso aí o pastor lá, alguns concordaram e tal, não sei o que, e ele ficou comentando que sempre que ele esquecia, mas sempre que ele ia para uma região que era assim, ele sofria, e a mesma velha era. Aí foi quando ele entendeu, e ele entendeu, né? Isso aí que era tipo assim, o chamado dele, mas que tinha um preço, né? Tinha um preço. E ele comentou isso, aí eu fiquei, rapaz, meio esquisito. Aí, não, mas sabe por que é? É porque, aí ele foi dizer, na humildade, né? Já vou encurtar a história. Ele disse assim, mas sabe o que é? O Espírito Santo me deu discernimento que aquilo ali era para mim não me exaltar. Porque Deus me usa, e acontece, a gente via mesmo assim, na equipe que eu estava, assim, a gente via, acontecia, Deus usava ele mesmo. Usava assim, bem rasinho, sabe? Como é que pode? Eu ficar, Senhor, eu grito tanto, eu peço tanto, e ele bem rasinho mesmo assim, normal. Aí, e expulsava de longe, chegava nem perto, de longe, expulsava. Aí mas como é que pode, né? Deus usa assim, eu tenho medo, eu fiquei desejoso com aquilo, sabe? Aí, ele disse assim, mas sabe o que é? Porque tem momentos que a gente acha que é nós. Tem momentos que a gente acha que é nós. Tem coisas que a gente pensa assim, eu vou estender minha mão e tu vai cair. Entendeu? Ele disse, tem momento que a gente pensa isso. E só em pensar, o Espírito Santo já brada em nós. Só assim, só em querer pensar, o Espírito Santo já... Entendeu? Já repreende logo, de imediato. Aí eu preciso me humilhar para que o Espírito Santo permaneça com aquela graça. Aí ele falou isso, né? Aí eu pude ouvir de uma pessoa humana, igual nós, falando sobre isso. Um jovem, né? Um jovem solteiro. E ele falava isso aí. Aí nós fizemos vigília nessa igreja, fizemos trabalho nas praças, nas casas. Menino, foi algo assim extraordinário, sabe? Foi muito lindo. Eu amei demais. Foi a minha primeira viagem missionária, a primeira. Eu já vi assim, meu Deus do céu, eu quero isso, né? Aí, enfim, diante dessa experiência que eu tive de conhecer essa pessoa, o nome dele era Elias.
Ele falava Elias, né? Elias. Aí, e ele falava assim, ó, irmão, e a minha vida não é assim, uma vida trancada dentro da igreja, não. Eu vivo normal, para a escola, brinco, e ele fazia isso mesmo, sabe? Dentro do quarto, assim, na casa pastoral que a gente estava, ele era o que mais brincava, assim, tirava brincadeira com os outros e tudo. Aí eu ficava confuso, meu Deus, como é que pode ser? Né? Como é que pode? Hã? A pessoa quando vê essa aí vê, é tipo uma postura na pessoa, a pessoa cultural, bem, até uma pessoa bem. Né? Como é que pode? Eu ficar confuso. Eu confesso que eu até cheguei em casa, falei com a minha esposa, assim, abrindo aqui para os irmãos não entender que existe. Eu conheci essa pessoa, existe. E aí, nisso, a gente pode olhar para cá, para o texto de Paulo, e entender por esse viés, que de fato, talvez fosse um espírito perturbador. Né? Que ele menciona até o dia, né? Por 3 dias, eu clamei a Deus, para Deus tirar isso. Tira, Jesus. Mas Jesus falou o que para ele? Minha graça te basta. Né? Então assim, não é hoje que nós vamos resolver isso aqui, não. Isso aqui é um negócio que está aí aberto aí, que vir para discussão, né? Um diz que é doença, outro diz que é... Não é? Quem sou eu? Né? Tem o pensamento de Lutero, né? Qual é? Que é bem do Alzanil também, viu? Não esqueça mais não, tá? Ele teve esse pensamento antes de saber que Lutero já tinha tido. Né? Então assim, se a gente for analisar o próprio texto, indo só pelo texto, a gente percebe que é algo espiritual, né? Tá ali. Pelo texto, mensagem, todas as letras, né? Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tinha um propósito, né? O propósito era esse, é para ele não se exaltar. Porque Deus usava ele demais, meu amigo. Usava ou não usava o Paulo? Deus usava. Então, assim, tem um preço. Tem um preço, né? Enfim, assim uma deixa. Mas, seguindo adiante, só para a gente terminar, segundo aos Coríntios, ela tem uma peculiaridade também, dentre muitas outras, que no capítulo 13 ele vai dizer assim, esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Né? A 3ª vez que ele vai para lá. Alguns dizem que ele não foi essas 3 vezes. Inclusive, Wycliffe, aquele dicionário que eu gosto, ele diz também que ele não foi 3 vezes. Ele foi apenas 2. Uma foi abortado, né? Ele ia, mas não chegou até lá. E outros dizem que ele fala 3 por conta das cartas. Ele diz que foi... que ia a 3ª vez, exato. Não chegou a acontecer essas 3 vezes para Coríntios. Mas enfim, aí diz assim, ele diz assim, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo. Aí está aqui, ó, é aqui que ele fala do perdoarei, olha. E uma vez, já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos o mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Né? Aqui que está aquele texto lá que eu estava procurando. Que ele diz assim, ó, que eu já falei para vocês anteriormente, e outra vez eu digo, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Né? Perdoarei aí, tipo assim, eu não vou mais pegar leve, tipo isso. Nesse jogo capítulo 2, que estou com pela 3ª vez. Pronto, essa daí, né? O versículo? Capítulo 12. O 3 do 12, né?
Capítulo 12, versículo 13. Porque em que tendes, é esse? Versículo 14. Eis, aqui estou pronto para, pela terceira vez, e ter convosco, e não vos serei pesado. A gente está dizendo, não vos serei pesado. O que é isso? Não vos serei pesado? Né? Não vou gerar despesa para vocês. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele está dizendo assim, vocês são meus filhos, não é vocês que vão me entesourar, mas sou eu que vou entesourar vocês. Eu que vou abençoar vocês, né? Legal, né? Hã? Demais. Eu também, eu fico... A escrita da palavra de Deus como confirmação do quando ele diz assim, olha, De qual capítulo? tomar Isso. e cortar um pouco da minha É. Aí ele diz essa palavra. Porque estou, não disse eu sou. Eu sou, né? Estou. Muito bem. Ou seja, o Deus não era dele. Dele, exato. Ele, tipo assim, no capítulo 11, versículo 2, né? É como se ele dissesse assim, ó, eu na minha natureza, eu não seria assim. Mas por Deus, eu sou assim. Porque na natureza dele é como porque não é fácil tirar uma pessoa desobediente. Eu acho muito interessante porque estou Deus. É o compromisso que ele tem com a obra de Deus, né? Aí, para finalizar, aqui no capítulo 13, versículo 13, ele faz, aqui sim, é o único local, é o único momento do Novo Testamento que a gente vê a bênção apostólica na sua plenitude, né? Aqui, que ele vai dizer assim, capítulo 13, versículo 13, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Né? Aqui é que ela está assim, fechadinha. É aqui. Lá em 1 Coríntios ele fala também, só que ele não fala o amor, bem aqui, por exemplo, é o amor, cadê? O amor de Deus. Ele fala que o meu amor esteja com vocês. Só conferir aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios, a bênção apostólica dele. Ele diz assim, ó, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Né? Então é isso. Aqui a gente encerra 2 Coríntios. Próxima aula nós iremos falar sobre Gálatas. Né? E encerra esse módulo. Próxima aula é Gálatas. E na outra já iniciaremos um novo módulo. Então, eu peço que possamos